Olá, pessoal, de volta para a terceira parte da nossa aula e vou continuar a respeito da correção da atividade. Agora eu vou falar um pouquinho do Brunner, da Base Nacional Comum Curricular, e aí finalizo essa correção. E como de costume, eu fiz nos outros vídeos, eu vou deixar aqui exposto o enunciado da atividade para ficar mais fácil para vocês observarem conforme eu vou falando, vocês vão olhando o enunciado, vão tentando associar ao que foi perguntado, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Bom, pessoal, aí está o enunciado para vocês, quando quiserem olharem, retomarem e associarem. No vídeo anterior, eu falei bastante a respeito do artigo 9º da Resolução 5, que trata a respeito das diretrizes curriculares. E agora eu vou falar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular, tá? E também a respeito do que o Brunner falou, uma fala muito importante durante a minha explanação na aula, e eu citei o Brunner, né? Na verdade, o Brunner ele valoriza muito a brincadeira desde o nascimento da criança. Percebam, né, que documentos oficiais, Kishimoto, Brunner, todos estão em uma mesma perspectiva, que é o das brincadeiras. Por isso, pessoal, as brincadeiras elas são inseridas de maneiras que as crianças gostam daquilo que estão fazendo e em prol das crianças, tá? As brincadeiras precisam ser inseridas em prol delas, sempre. Tá? Até porque, como disse Brunner, ele valoriza que a brincadeira deve ser desde o nascimento da criança. E eu volto a repetir o que eu digo. Brincar é o que a criança melhor sabe fazer, neste momento. Tá? Sempre inserir, pessoal, nessa perspectiva, considerando os eixos estruturantes, no caso, as interações e as brincadeiras, previstos nas diretrizes e também na Base Nacional Comum Curricular, e assegurando os direitos, conforme diz na BNCC, de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, e sem perder de vista a cultura lúdica, claro, né? E considerando estes eixos estruturantes, garantindo estes direitos, por causa disso, a Base Nacional Comum Curricular está dividida e configurada em 5 campos de experiências. Lembrem-se, nós temos 2 eixos estruturantes, os 2 eixos estruturantes garantem direitos, e com base nestes direitos, a Base Nacional Comum Curricular está configurada em 5 campos de experiências. Na aula passada, eu apresentei quais são os campos de experiências, porém eu falei apenas de 3, mas que também estes campos de experiências deveriam ter sido citados e lembrados na hora do desenvolvimento da resposta da atividade. E claro, né, que também eles se baseiam no que dispõem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Quais são estes campos de experiências de acordo com a base nacional? Nós temos o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Na aula passada, vocês só tiveram o vídeo 1 e o vídeo 2, porque daí pararam para fazer a atividade, e entre estes 2 vídeos, eu comentei de forma mais detalhada a respeito do eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, tá? Então, estes campos de experiências, eles explicam e mostram, de uma forma mais teórica, o que precisa ter na prática do professor. Então, o professor, quando eu perguntei lá, como o professor rever sua prática? Por que rever sua prática? Por conta de todos os documentos oficiais que nós temos. Todos os documentos oficiais estão dizendo das brincadeiras, dos jogos, dos direitos. E para ficar mais fácil, a BNCC agora colocou os campos de experiências.
Ou seja, se estava difícil de tentar determinar o que trabalhar, como fazer, os campos de experiências colocam em miúdos o que basicamente precisa ser trabalhado na educação infantil. Por exemplo, o eu, o outro e o nós. De acordo com a Base Nacional na Educação Infantil, é preciso o quê? Dar oportunidades para que as crianças entrem em contato com os outros grupos sociais, culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais, de grupos, costumes, celebrações, narrativas, arte, cultura. Então, este campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ele fala bastante da interação. E com base na interação, ele fala no conhecimento. Com base no conhecimento do outro, ele aprende a respeitar, ele aprende a ouvir, ele desenvolve novas habilidades, ele entende novas culturas. Assim como ele pode falar da sua cultura de tal forma que outros também consigam entender suas crenças, seus valores, suas artes. Então, é um eixo, na verdade, um campo de experiência que ele não pode ficar de fora. O eu, ou seja, eu tenho que pensar em mim. O outro, eu tenho que olhar para o outro, escutá-lo, ouvi-lo e entendê-lo. E o nós. Então, este campo de experiência, ele é muito importante dentro da educação infantil, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, e mostra claramente um dos eixos estruturantes, interações. E dentro das interações, precisa garantir tudo o que foi dito aqui, o que eu acabei de falar, e que vocês têm no slide que eu compartilhei com vocês na aula passada, tá? Então, é o quê? Fazer com que a criança entre em contato com grupos sociais e culturais. Uma sala, quando eu falo grupos sociais e culturais, é de toda forma. Quem gosta da cor A, quem gosta da cor B, quem gosta da cor C, porque gosta de carrinho, porque gosta de bola, porque gosta de boneca. E é entender, é respeitar. De repente não gosta da cor A, pela forma como o outro se expressou, a pessoa muda o olhar, passa a gostar da cor A. Mas, em compensação, a criança gosta da cor B e o colega não. Da forma como ela se expressou, como ela foi alegre com a cor B, a outra criança também pode entender que aquilo traga felicidade. E aí ela começa a observar de uma outra forma, de um outro prisma, como nós costumamos dizer. Então, vejam bem, este campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ele está intimamente relacionado com o quê? As interações. Mas se eu preciso interagir na educação infantil, como eu preciso fazer com as brincadeiras? Então, percebam que dentro disso eu garanto os dois eixos estruturantes e consigo garantir os direitos que os eixos estruturantes garantem. Né? Quais são os direitos? Relembrando, né? O de conviver, o de brincar, o de explorar, expressar-se, participar, conhecer, e sempre lembrando, sem perder de vista a cultura lúdica. Esses são os direitos. E esses direitos precisam ser garantidos com base nos campos de experiências. O nome já diz, são experiências. A criança precisa participar dessas diferentes linguagens, desses diferentes momentos na educação infantil. Qual foi o outro campo de experiência que também poderia constar no desenvolvimento da resposta de vocês, que eu citei na aula passada? Corpo, gestos e movimentos, tá? As crianças conhecem e exploram o mundo, o espaço, objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam, produzem conhecimento sobre si, do outro, do universo cultural e social. Então, o corpo, gestos, movimentos, é eles usarem partes do corpo para se expressarem, no sentido de uma parte do corpo para mostrar uma medida. Às vezes, quando a gente desenha um pé no chão para fazer uma brincadeira, gestos, imitar, olhar, fazer igual, fazer diferente, movimentos. Por quê? Porque isso começa a mostrar diferentes formas de fazer os movimentos, as diferentes formas de dança, as diferentes formas de literatura, as diferentes formas da arte. Tudo isso é cultura.
E se a gente tem cultura, a gente tem conhecimento. Se a gente tem conhecimento, a gente tem conhecimento do outro, do social e do respeito. Sem contar todas as habilidades importantes que precisam ser desenvolvidas em prol lá dos anos iniciais, tá? Então, este campo de experiência, ele também está muito relacionado com os outros componentes que nós temos aí pela frente. Então, quando a gente fala corpo, gestos e movimentos, sim, são brincadeiras? São. Mas a gente também não pode perder de vista que nós estamos desenvolvendo habilidades lá para frente. Tá? Eu não estou apenas me referindo, quando eu falo do eu, o outro e o nós, neste campo de experiência, tá bom, vamos interagir, vamos fazer, mas sempre pensando nas habilidades que eu preciso desenvolver e que serão cobradas lá na frente, para que a criança consiga, a partir dos seus anos iniciais, interpretar os números de uma tal forma que foi garantido lá nos anos iniciais pelas habilidades desenvolvidas nas brincadeiras. Assim como quando a gente fala corpo, gestos e movimentos, não é só dançar, brincar, também. É dançar, é brincar, é desenhar, mas com uma intencionalidade. A música que foi colocada, a brincadeira que foi colocada, o desenho que foi colocado, o som, a imagem, o instrumento musical que foi apresentado, tudo precisa ter uma intencionalidade, uma relação, um conhecimento. Por isso que o professor precisa a todo momento refletir sobre a sua prática. Por isso que o professor precisa ver e entender dentro de qual vertente ele está garantindo corpo, gestos e movimentos. De uma vertente, de repente, para desenvolver habilidades matemáticas, habilidades relacionadas à geografia, habilidades relacionadas à arte, à educação física, à história. A gente precisa lembrar de tudo isso, tá? A gente precisa garantir tudo isso. E como eu disse, não de forma específica, mas de uma forma que a criança entenda e que futuramente, quando for apresentado de uma forma diferente, ela tenha a competência para dali para frente continuar com o desenvolvimento do conhecimento. O outro campo de experiência que eu falei foi o de traços, sons, cores e formas, tá? E os outros eu acabei não falando porque dei tempo para vocês fazerem a atividade e vou passar isso, se der tempo, na aula de hoje ou na próxima aula, tá? Que é o de traços, sons, cores e formas. É o que, pessoal? É o de oportunizar e conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais, universais, no cotidiano da instituição escolar, na sua casa, e que possibilita a criança, por meio das experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagem. Tá? Muitas crianças às vezes não gostam de se expressar pela fala, gostam de se expressar pela escrita, mas ela precisa desenvolver, ela precisa participar deste meio. Algumas crianças preferem dançar, algumas crianças, as que não gostam de dançar, mas elas precisam entender aquele que gosta e expressar o seu conhecimento desta forma, naquele momento, né? No momento da educação infantil. Tem a criança que vai fazer um desenho muito bacana, tem aquela criança que não consegue fazer um desenho tão bacana, mas ela entende o desenho do colega e ela tem outras habilidades que de repente não é do desenho, mas que ela desenvolve de forma bem melhor do que a de desenhar. Mas isso não quer dizer que ela não saiba desenhar. Então, as diversas formas de linguagens envolvendo tudo o que nós temos de cultura, espaços, tempos, é, a música, sons, cores, tudo ela precisa fazer parte, tudo ela precisa conhecer. Porque é a partir dali que ela vai começar a traçar seu projeto de vida, o que ela gosta, o que ela não gosta, o respeito ao próximo. E o professor sempre observando isso. Se dentro deste campo de experiência dos traços, dos sons, das cores e das formas, se aquilo que foi proporcionado à criança pode contemplar a questão cultural e científica, científica, sim. Eu não estou me referindo à questão científica de dizer assim, vamos desenvolver delta, b ao quadrado menos 4ac, relacionada à equação do segundo grau, né? Ou a fórmula de Bhaskara,
Não é isso que eu estou falando. Do conhecimento científico na questão dele entender algumas coisas em relação ao seu entorno. Entender porque muitas vezes não é possível você misturar uma substância A com a substância B, entender por que, que ele não pode. Só um exemplo, tá, pessoal? Acender um fósforo, primeiro que criança nem deve mexer com isso, mas a importância de se não mexer com o fósforo, muito pior ainda, se mexe perto de um material inflamável, de um material que pega fogo, ou de álcool, né? E isso precisa tomar muito cuidado. É essa questão científica, a gente não vai chegar com um conhecimento específico científico lá para ela. Mas até mesmo das questões científicas no que se refere à higiene corporal, no que se refere à importância de escovar os dentes, são coisas destas formas que eu estou me referindo, tá? Na questão científica. E que, claro, que lá para frente, ele tendo conhecimento, eu falo ele num contexto geral da criança, tá? Tendo todos esses conhecimentos científicos e culturais, quando ele realmente for entender o conhecimento científico na sua especificidade, ele não vai ter tanta dificuldade caso ele não tivesse tido esses conhecimentos, tá? Então, quando o professor for falar lá nos anos iniciais de uma questão mais específica de ciências, porque daí já começa, né, pessoal? Algumas questões mais específicas da geometria. Lá nos anos iniciais, por exemplo, a criança já tem aula de astronomia, quarto, quinto ano, em ciências, geografia, constelações, sistema solar, tá? Entre muitas outras coisas. Então, por isso, quando a gente fala traços, sons, cores e formas, a gente não fala sei somente ser da cultura. A gente fala de muitas outras vertentes que precisam ser consideradas e que se o professor percebe que dentro da sua prática não está dando muito certo, ele vai fazer o quê? Rever sua prática. Vai retomar. Ele pode pegar uma prática que ele já fez e que deu certo e retomar num grau de dificuldade, podemos dizer assim, um pouquinho mais elevado. E isso é muito interessante, porque o professor consegue rever a sua prática dentro de uma mesma atividade. Ele consegue ver o desenvolvimento de uma criança dentro de uma mesma atividade. Ele consegue perceber se aquela habilidade que de repente não foi tão bem desenvolvida, se agora, no decorrer de um tempo, quando a mesma atividade foi aplicada, se a criança conseguiu desenvolver de uma forma mais satisfatória ou não, tá? Então, por isso que eu volto a dizer que muitas vezes é bacana repetir uma mesma brincadeira, uma mesma situação, porque a gente consegue perceber como é que está o desenvolvimento dessa criança numa mesma perspectiva, tá? Claro que a intenção, se você trabalha uma vez, duas, três, quatro vezes a mesma brincadeira em momentos diferentes, é meio que claro que na quarta vez, teoricamente, considerando que você resgatou tudo aquilo que o aluno apresentou de dificuldades na primeira, na segunda vez, na terceira e na quarta, aquelas dificuldades já seria interessante que elas não estivessem aparecendo, né? Se elas continuam aparecendo, então, opa, o sinal de alerta piscou de novo. Precisa rever para saber o que está acontecendo, tá? Então, todos estes campos de experiências, eles são muito importantes e eles colocam em miúdos o que precisa ser contemplado na educação infantil para garantir os direitos das crianças, tendo como base os eixos estruturantes, brincadeiras e interações, tá? É isso. As brincadeiras e os jogos são importantes, junto com as interações. E aí, esses mesmos campos de experiências, essas mesmas situações, elas também estão lá nos anos iniciais. Nos anos iniciais, como eu já falei, as brincadeiras e os jogos, eles continuam, tá? Porém, de uma forma não tão intensa como é na educação infantil, mas que ainda eles estão lá, presentes como subsídio para o desenvolvimento de habilidades mais específicas daquilo que foi trabalhado na educação infantil, tá? Nunca perdendo de vista. Até porque, nos anos iniciais, as cobranças mais específicas já começam, né? Eu já citei por diversas vezes avaliação em larga escala,
algumas cobranças específicas do desenvolvimento de habilidades. Então, por isso, de ser muito interessante sempre lembrar e considerar os eixos estruturantes, os campos de experiências e os direitos que precisam ser garantidos, tá bom? Bom, pessoal, esses 3 vídeos, de forma explicativa, eles colocam para vocês aquilo que poderia ter sido considerado na atividade. Como eu disse, eu li todas as atividades, todas contemplaram de formas, algumas muito sucintas, outras mais explicativas, contemplaram o que foi pedido, mas procurem nas próximas atividades tornarem mais descritivas, mais explicativas, dando mais subsídios naquilo que vocês querem escrever, dando mais embasamento, tá? Por isso de eu ter retomado tudo isso, por isso de eu ter considerado muito importante colocar novamente o que poderia ter sido citado nas atividades, tá? Para que nas próximas vocês coloquem de forma mais explicativa, de forma que deixe mais claro a explicação de vocês, tá? Como eu também volto a repetir, não era para vocês terem escrito aí quase 1h30 de fala minha, né? De forma resumida, então de forma detalhada, porém resumida com base em toda a teoria que vocês têm. Pelo menos terem colocado alguns tópicos, não precisariam ter dado toda uma explicação técnica e teórica, por exemplo, sobre o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Mas poderia ter citado, poderia ter colocado uma explicação de uma linha, sempre fazendo referência aos direitos e aos eixos estruturantes. Tá? Então, essa atividade ela foi balizadora para mim, enquanto prática docente, está sendo balizadora para vocês, porque ela também serve para eu rever minha prática, para vocês reverem a prática enquanto estudantes e sempre melhorarmos para uma próxima prática. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante aí os vídeos para, de repente, repensarem, aprimorarem as respostas de vocês. Tá bom, pessoal? Tchauzinho, uma ótima noite para vocês.